Afro Insight, Inclusão e Empreendedorismo. Estamos aqui com a 12ª edição do Afro Insight, aqui no Jornal Estado Online. Para os ouvintes, nossos amados e queridos telespectadores que sempre nos dão o prestígio com a sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante da cena da área do labor liberal, também da área artística. Eu falo do capixaba Osair Quer, que escolheu a nossa querida Cidade Morena para aqui viver, fazer a sua formação acadêmica, né? Um advogado especializado na área trabalhista, também um músico, compositor, escritor, e também tem um grande conhecimento, uma atuação também agora para a área do turismo. Então, esse bate-papo hoje aqui, na 12ª edição do Afro Insight, nós vamos falar com esse nosso amigo, Osair Quer, e eu começo já fazendo a primeira pergunta para o nosso entrevistado aqui, Osair Quer. Nós estamos vivendo aí uma pandemia da Covid-19, uma anormalidade no mundo, né? No Brasil nós já passamos aí de mais de 130 mortes e sabemos que essa pandemia ela tem e terá um impacto na vida dos trabalhadores do mundo inteiro. Você, como um advogado, especialista na área trabalhista, como é que você pode falar para os nossos ouvintes, né, da questão do trabalhador, né, nessa pandemia, após pandemia, e também, né, o setor que emprega o empresariado, o setor de comércio, o setor de turismo, o setor artístico, que depois nós vamos falar com você da questão artística. Também essa pandemia tem impacto muito grande, não se sabe quando que vai voltar a poder ter aglomeração de pessoas. Então gostaria que você começasse esse bate-papo nosso aqui, muito agradável, espectadores, falando dessa questão relacionada ao trabalho, você como advogado especializado na área do trabalho. Muito bem, Djavan, nosso colega também, Felipe, pela gentileza do recebimento aqui, da abertura aqui, gentilmente. E Djavan, meu amigo também de longo tempo aí, que também tão carinhosamente abriu espaço aqui para uma breve compreensão, né, dos fatos e das evidências, né, que vem mexendo com as estruturas. E quero agradecer aos telespectadores também pelos ouvintes, os ouvintes que estão nos assistindo. E dizer o seguinte: a pandemia, primeiramente, vamos fazer uma breve narrativa da situação que agora ninguém pode jogar pedra no telhado do vizinho, porque atingiu os maiores, começou pelos maiores e hoje afetando praticamente a humanidade. Minha opinião, minha conclusão, nobre colega Djavan, é o seguinte: eu tenho ponto de vista de que, como você me conhece, meus princípios, né, nós não podemos perdê-los, né, que é o princípio bíblico, cristão, de que quem criou esse universo sabe tudo, né, e criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, ele sabe o movimento da história, o porquê, para quê e para onde nós vamos.
Eu, de certa forma, colega Felipe, Javan, telespectadores, eu cresci muito nessa questão agora da situação, porque no início tudo houve um certo pânico, continua um pouco, mas diminuiu, mas as pessoas parece que, num certo sentido, se prepararam um pouco, cresceram, inclusive, amadureceram de uma forma agressiva um pouco, mas tiveram que sobreviver, estão ainda se adaptando a algumas coisas, mas o que eu concluí nos últimos dias, que ela me fez eu repensar, talvez nos erros, nos acertos, e que também eu pude enxergar, né, no meu conceito, eu espero que ajude aos outros, eu cresci no sentido de que não adianta atropelar a ganância pelo dinheiro, a ganância pela querer acontecer tudo rápido, e tudo tem seu tempo certo. Então eu aprendi, e eu acabei construindo um projeto aí que eu já vinha há algum tempo nele, dentro do futebol, que eu concluí ele agora nesse período. Então o Criador da Terra, ele faz tudo certo. E como ele ama as suas criaturas, então ele quer que elas sejam felizes e que não esqueçam dele, que criou todas as coisas. O sol, a chuva, o mar, os peixes, as estrelas, os animais. Então ele criou tudo. Então eu sou parte do sistema desse mundo, como os animais, o sabiá, enfim. Eu faço parte, eu, Osair, você, Felipe, nós fazemos parte desse conglomerado do mundo de coisas corpóreas e incorpóreas, abstratas e não abstratas, corpóreas, enfim. E aí há um movimento acontecendo e que um vírus invisível, que mais poderoso que a Segunda Guerra Mundial, que ninguém vê, e atingiu os poderosos, levou alguns, outros tiveram encontro e voltaram para suas casas no sentido espiritual. No tocante à minha profissão de advogado, como eu tenho as coisas muito bem resolvidas, nobre colega de Javan e Felipe, eu tenho as coisas muito bem resolvidas. Por quê? Porque eu aprendi bem cedo que tudo acontece por um fim, por um propósito definido, bem definido. Então, no começo, eu dei uma... Ninguém acreditou, nem que nós estaríamos de máscara hoje, que essa era coisa só de chineses, né? E estamos aqui hoje, uma entrevista com máscara. Mas, de uma certa forma, amadurecido, criativo e bem conduzido agora, porque agora você tem que readaptar uma nova situação, se preparar, porque nós não sabemos qual que seria o próximo movimento que vem, Covid-20, Covid-21. Então, eu acho que Deus, ele faz tudo para nos preparar. Então, comigo não foi diferente. Eu não acredito que todos, acredito que todos também foi isso aí. E a minha profissão, eu sou muito tranquilo, porque muita gente precisou de uma ajuda. Alguns eu fiz de forma gratuita, né, que você tem que ter um coração humano. Dei muita orientação para as pessoas. Eu pude contribuir com a minha profissão. Ganhei o meu dinheiro com alguns processos, mas também ajudei muitas pessoas a até falar do movimento. Por quê? Né? Para quê? E as pessoas hoje elas estão vendo que existe uma força poderosa que ninguém consegue segurar. E quando ela quer agir, ela age e não pede licença para o ser humano. Então, Javan, muito feliz com a sua entrevista comigo aqui, e eu fiquei feliz pelo convite, e eu fiquei muito tranquilo, e eu sempre tenho pedido a Deus de uma forma de ajudar as pessoas,
e que eu cresci muito, e que agora eu quero crescer mais, eu quero avançar mais. E você está me dando uma chance, Felipe também aí, toda a estrutura, está me dando uma chance de eu poder, de uma forma, contribuir mais, e eu quero contribuir, e eu já estou me preparando, já agora, para umas novas etapas aí, né? E aproveitando, Osair, eu vou entrar agora numa área que você também, eu sei, tenho conversado com você aí já há mais de um ano sobre essa condição, que é a área do turismo. Você tem uma propriedade na região do Pantanal, e o Pantanal hoje é um destaque mundial na questão das queimadas, né, a destruição do bioma. Né? Se sabe que depois de uma queimada você vai levar muito tempo para reconstruir aquele bioma naturalmente. E você, como tem a propriedade lá, né, eu já conversei com você, você tem um interesse em transformar aquilo lá num viés turístico para atender pessoas de outro país, para eles conhecerem a beleza que é o nosso querido Pantanal. É uma beleza inigualável, né, uma maravilha, como você colocou aí, do Criador, que colocou aquilo lá à disposição da humanidade. E como é que você avalia essa situação agora, né, desse aumento, principalmente, das questões climáticas? Existe um negacionismo sobre a questão do aquecimento global mundial, né? Existem líderes que negam isso daí. E então, diante dessa questão do negacionismo, da realidade do que está acontecendo, como é que você avalia, e principalmente tendo também essa questão pandêmica, que afetou, de certa forma, o turismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, afetou o turismo, né? Primeiramente, o primeiro impacto foi cancelar viagens através de aeronaves, e agora, né, países como a Europa, que estão vivendo lá o período dele da estação de verão, então começa a reabrir, mas hoje mesmo foi dado que no Reino Unido, uma parte lá da Inglaterra vão tomar medidas drásticas de novo, novamente, que aumenta o contágio, uma nova onda da contaminação do vírus. Como é que você avalia essa questão dentro, você que tem uma propriedade lá, do nosso Pantanal, dessa situação que está aparecendo agora, dessas queimadas, entendeu? Incontrolável, em que o ser humano se mostra incapaz de controlar aquilo que a força da natureza vem e está fazendo. Como é que você faz essa avaliação nesse setor para o turismo? Meu nobre Javan, meu amigo Felipe, muito boa pergunta. Essa propriedade que eu herdei lá dos meus pais, né? Que é um processo que eu cuidei dele também. E hoje é uma propriedade de 2.000 hectares lá. E eu confesso para você que também eu me sinto grandioso, né? E até você tem me dado também a possibilidade de eu valorizar, que eu tenho um produto na mão muito bom e que dali podemos ajudar as pessoas, podemos ajudar até combater algumas coisas, de tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para a proteção dos animais. Por último, voltando um pouco à questão da pandemia, me ajudou muito a fortalecer também a questão agora do Pantanal. E confesso que tem períodos que desanimam um pouco a gente. Não vou aqui, não gosto de falar do Estado, não vou falar do país, não vou falar nada. A única coisa que temos que avançar é melhorar o sistema, onde precisa urgentemente da celeridade e um aceleramento, com mais urgência, o sistema, no sentido de não empacar as decisões governamentais e ações emergenciais. O país precisa adotar ações emergenciais para, em caso de calamidade, em caso de destruição, em caso de
doenças, em caso de terremotos ou águas, chuva, meio ambiente. O país precisa, urgente, criar leis. A gente acredita que a visão do nosso novo presidente, ele tem, pelo menos, demonstrado que tem se preocupado um pouco de quebrar um pouco a burocracia, quebrar um pouco a sistemática que impede o avanço. E, por último, agora, eu tenho alguns amigos nesse meio que nós estamos aí se preparando para criar um grupo nosso de biólogos, criar um grupo de engenheiros ambientais, de a gente tentar fazer um projeto lá para a minha área, né? Que é a criação de um CRAS lá, para recuperação de animais. Porque o Centro de Recuperação dos Animais é só aqui. Então, quando acontece alguma situação, e nós já tínhamos protocolado um pedido lá na Florestal, da intenção de doar parte da área para o CRAS. Isso tem há 2 anos atrás. E agora, eu acredito que a nossa proposta que nós tínhamos feito há 2 anos atrás foi muito inteligente. Muito embora não viram assim a emergência disso na hora, mas eu falei com minha equipe, alguns amigos que eu tenho, que era a hora de mexer. Que era a intenção, continua ainda, a intenção de criar um CRAS lá. Porque agora que essa situação desastrosa das queimadas, a gente fica triste, muito aborrecido. E eu assisti a emissora, teve uma matéria, eu cheguei a ter um sentimento de choro, triste, quando uma jovem, eu até fiquei muito honrado de ver ela chorando, e eu senti um pouco o problema dela, quando ela disse que bate na porta do sistema e ninguém ouve. E que tudo se empaca nas mesas, né, na burocracia. E que muitos animais aí foi ter levado para São Paulo, né? Enfim, e muitos animais se perderam. Tem vídeo aí que realmente está no mundo. Então, eu estou sentindo, eu não sei aonde eu exatamente eu vou me colocar nesse cenário, mas o que eu quero fazer? Se depender de mim, eu não vou ficar esperando. Eu estou reunindo alguns amigos, nós estamos já discutindo o que fazer. É uma ação. Nós não vamos esperar. E eu tenho trabalhado nesse sentido o seguinte, eles também estão me ajudando a nós trabalharmos no sentido de ter que agir. Mesmo que seja um pouco, faça a sua parte. E o país, e o sistema, e o país vai ter que abrir as portas aí mesmo, porque não adianta nada um país milionário, rico que nós temos, ineficaz e sem a giratória do mecanismo agindo adequadamente. Então, nobre amigo Felipe, então a questão do Pantanal agora ficou séria. É uma orquídea que o mundo tem, né, que é o Pantanal. Eu vim para cá em 84 e hoje eu quero plantar semente. Eu tenho plantado a semente aqui, que eu tenho família, né? E a Márcia, minha esposa. Quero agradecer também o grande Dr. Tavares, que me ajudou muito a inserir agora no terceiro setor, que nós estamos já administrando aí algumas ONGs, enfim. E a questão do Pantanal agora entra em evidência, e entra no gatilho para cuidar, e nós temos que avançar. Então, Javan, o Pantanal virou também, dentro do segmento do turismo, virou também um caminho para nós agirmos. O que vai acontecer, nós não sabemos, temos que avançar. É a missão, tá? Então, estou na frente de um projeto e nós vamos também entabular aí, talvez um berçário
né, uma ONG, no sentido de tentar fazer uma melhoria para lá, né, e estão estudando isso também, já com um avanço, inclusive. Então, Djavan, acredito que eu tenho uma missão aí, e é uma área que veio para minhas mãos, e hoje eu começo a me sentir privilegiado, e se eu tiver que fazer alguma coisa, eu já preciso agir. Eu não posso olhar nem para A, nem para B, nem para governo, nem para nada, eu tenho que agir. Então, eu estou estudando todas as meios, com bons amigos, e avançando no sentido de tentar proteger os animais, criar um CRAS lá. Eu acho que agora eu vou conseguir sensibilizar alguém para estar junto comigo nessa luta, e é por aí. Então, seguindo a nossa pauta aqui do nosso 12º Afro Insight, bem colocado aqui pelo Osair Quer, a situação do Pantanal aí. Então, para os nossos ouvintes, ele colocou aí a ideia que ele tem para dar a sua contribuição, e eu acho que você foi muito feliz, Osair, porque assim, aquilo que é patrimônio da humanidade é um direito de todos dar a sua contribuição, não pode se esperar de alguém, cada um tem que fazer a sua mínima parte, né? Nem que seja o indivíduo entrando numa rede social, indo lá, dando um ok, um joinha, ele já está fazendo o seu manifesto. Então você colocou bem aí que você tem a sua intenção de não esperar por ninguém, está reunindo um grupo de pessoas que também comunga dessa mesma ideia sua, tem a mesma pensativa, e junto eu te conheço, tenho certeza que vocês vão trilhar algo muito, muito legal. Muito bom, agora obrigado. eu quero falar com você sobre a sua carreira artística, que eu sei que, né, você vai falar aí o ano que você, com muita ousadia, gravou o famoso OLP. Para essa juventude hoje não sabe nem o que é isso, o que é o LP, o que é um disco, a famosa bolacha. Eles conhecem apenas a mídia digital, a maioria já não conhece nem o que foi o CD, mas entendo. você vai falar aí para os nossos ouvintes, né, dessa sua ousadia, quando você saiu, foi gravar esse LP, e que agora também você já vem há vários anos compondo, entendeu, gravando nesse novo processo agora, que é o formato digital de compreensão da música, né, de comprimir, não é compreensão, comprimir a música, né, hoje não é mais necessário nenhum CD, nenhum LP, apesar que ainda tem muito artista gravando o famoso disco de vinil, porque tem gente que quer ouvir, né, que o vinil tem uma vibração diferente, principalmente quando vai se ouvir um baixo, uma bateria, né, tem uma outra vibe no diferente da música comprimida, né, que foi a ideia do Steve Jobs, que foi mudar o formato da indústria mundial da música. Então, que você falasse para os nossos internautas aí desse seu projeto musical, e quando é que você gravou esse disco de vinil, como é que foi essa primeira labuta sua nesse setor? Djavan, obrigado pela sua oportunidade também nesse segmento. A música entrou na minha vida, né? Mais ou menos, eu tinha 22 anos, por volta de 88, aproximadamente. Eu conheci, né? Fui para uma igreja, né, evangélica. Lá eu conheci amigos que tocavam piano, guitarra, e eu até jogava futebol na época, mas quando eu vi uma guitarra, né, tocar na minha frente, e ali eu me enfeiticei pelo instrumento, e aí eu nunca mais parei. Depois que eu cantei coral, né, cantei muito em coral, toquei muito com jovens, liderando na música, e eu depois quis gravar um vinil, né? E aí, como eu gosto de desafio, muitas pessoas falaram que era muito difícil, mas eu acho que nasci para desafio. E você mesmo tem participação em algumas ideias que eu tive, de que a música não pode parar, como o rádio também não pode parar. E eu gravei um vinil em 83. Na verdade, eu estou fazendo uma fora de coisa assim. 83 eu gravei. Então, quer dizer, eu devo ter conhecido música 78, mais ou menos. E aí, em 83, eu gravei e fui para São Paulo. Hoje, eu fico pensando como eu consegui, eu não sei como. Mas eu gravei o vinil de música sacra.
O evangélico, eu nem falava evangélico, eu já falava sacra, música sacra, erudita sacra. E eu tenho raízes nesse negócio. Eu gosto do que eu faço. Então, hoje esse vinil, eu guardo ele com muito carinho. Na época eu não valorizei muito, mas hoje eu fui ver que eu procurei fazer com toda dificuldade, sem condição nenhuma. E Deus colocou bons amigos, como sempre tem colocado, bons amigos na minha frente, de modo que eu avanço. Então, a música entrou na minha vida e hoje eu estava analisando alguns aspectos com alguns amigos, que a minha história está interessante. Eu passei pela época da era máquina, né, da Kodak, depois veio a digitalzinha, né? Aí veio aí CDs, hoje estou na era digital, né? YouTube, eu estou criando já algumas coisinhas nesse meio, eu tenho uns vídeos gravados, quer dizer, é uma outra visão de estrutura de divulgação e mídia. Quer dizer, você tem que dar uma repensada, mas é muito bonito. Quem sobreviveu a um, sobreviveu aos outros. Só fazer uns ajustes. Então, eu acredito que hoje é até mais fácil. Então, Djavan, a música, ela é forte, o meu trabalho, ele é muito bom, eu tenho valorizado meu trabalho, você me ajudou muito a valorizar meu trabalho, por ele ser um pouco diferenciado. E eu nunca esqueço que você disse que a minha música é de libertação, você me ajudou muito, porque até então eu não sabia meus estilos, eu fui fazendo. Para mim, música é música. Tem que ser uma boa letra, uma boa melodia, enfim. E você me ajudou muito quando disse que a minha música é de libertação. E agora a visão da situação, ela ficou muito mais de performance, onde eu posso encaixar ela, a música, de tudo que eu gosto de fazer. No esporte, ela está encaixada. No turismo também encaixa. Na política encaixa. E em qualquer segmento encaixa. Na advocacia encaixa. Então eu estou muito feliz por ter essas aptidões, que eu entendo que também seja louvado ao grande mestre da vida, Jesus Cristo. Então, eu sinto honrado por ter várias circunstâncias, vários talentos nesse meio, onde eu posso contribuir. E eu tenho estabelecido metas minhas, fortes, conclusivas, que eu estou no caminho. O que eu duro é você saber que você não está no caminho, andando em círculo. E eu estou muito feliz porque eu sinto que eu estou andando certo. Eu não posso desistir das minhas convicções. Eu tenho que insistir nesse caminho. Certo. Osair, nós temos ainda 2 minutos. Muito bem. Já passando aqui. Tá certo. E não poderia fechar esse nosso bate-papo sem você falar do seu livro. Muito entendeu? bom. Um livro tá que certo. você está trabalhando nele há muito tempo. Entendeu? Assim, e tem aquela história, né, que o homem, Deus concebe a ele gerar um filho, plantar uma árvore. Sim. E escrever um livro. Então eu sei que você já gerou filho, a árvore eu sei que você já plantou bastante. Sim. Então agora, para fechar esse ciclo, você está preparando este livro. Tá bom. Então gostaria, para finalizar aí, nós temos 2 minutinhos, você falar para os nossos internautas sobre esse livro seu, como é que está os preparativos, quando é que você pretende colocar ele à disposição da população. O livro, ele tem um enredo muito bonito. É um abismo chama outro abismo. Esse livro, eu enfatizei nele que tudo começa do pequeno. E tudo, quem começou a fumar, começou com um trago, uma bituca. Quem começou a assaltar, mudar no mundo do crime, começou também, às vezes, roubando um carretel de linha. Então tudo cresce. Eu quis mostrar que um abismo chama o outro. E aí eu conto a história, né, de uma menina, uma professora, que ela se formou de advocacia, e ela tinha tudo para ir por aqui, mas quis construir por aqui. Então, como o sorriso chama alegria, também a expressão
pesada, demonstra que você está com raiva. Então, tudo você pode começar a construir. Então, esse livro eu quis construir ideias que a gente tem que procurar bons caminhos. E se você estiver num caminho indo, que você sabe mais ou menos de onde ele vai parar, volte. Retroaja. Comece de novo. Porque tudo tem uma consequência. Tudo gera uma consequência. Então, esse livro, eu estou na fase de edição dele, já tenho contato com as gravadoras, algumas editoras. Eu tenho conversado com alguns amigos. E eu vou, talvez esse ano, lanço ele. Essa pandemia, como disse, né? Ela veio mudar a reestruturação de todo mundo. Eu tinha a ideia de lançá-lo em março. Infelizmente, ela chegou. Mas, como eu sei que tudo acontece, que não seja por acaso, então eu acredito que no mês de novembro eu vou estar lançando esse livro. Esse livro é muito bonito, um abismo chama outro abismo, estou feliz, e eu quero, é uma forma também de eu querer demonstrar meus princípios, ajudar as outras pessoas, que elas precisam procurar bons caminhos, e que não percam os princípios da vovó e da mamãe. Essa internet tem a tendência de mudar e nós perdemos os princípios ao longo do tempo. Então você precisa voltar e que os princípios da vovó e do papai, eles estão em evidência. Esse foi o nosso 12º Afro Insight, agradecendo aos nossos internautas, que para nós aqui do Afro Insight, Jornal Estado Online, a sua audiência é motivo de muita satisfação para nós. Então, agradecendo ao Osair Kel, o nosso querido Felipe ali, nosso engenheiro de sonoplastia, responsável aí por toda a técnica de colocar aí o Afro Insight no ar. E até a próxima.